Pois bem, Zenão é mais famoso por seu paradoxo da tartaruga. Imaginemos que você esteja participando de uma corrida com uma tartaruga. É dada à tartaruga uma vantagem inicial em distância de 10 metros. No tempo que você leva para percorrer esses 10 metros, a tartaruga talvez se desloque 1. E então, no tempo que você leva para transpor essa distância, a tartaruga vai um pouco mais à frente. E assim por diante. Você é mais rápido que a tartaruga, mas não consegue alcançá-la. Só consegue diminuir a distância entre vocês. Mas é óbvio que você acaba simplesmente passando pela tartaruga sem ponderar sobre a mecânica envolvida. Mas a pergunta de como foi capaz de fazer isso acaba sendo incrivelmente complicada. E ninguém tinha achado uma resposta para ela de verdade, até que Cantor demonstrou que alguns infinitos são maiores que outros. Ô, meu pastor! Olá! Aqui não estão todas as minhas ovelhas, hein? Tá faltando ovelha aqui. Mas como? Como o senhor sabe disso? Se de manhã eu saí com esse montão de ovelhas e voltei agora com esse montão de ovelhas, olha aí. Eu cuidei direitinho. Foi. E como é que o senhor pode saber que estão faltando ovelhas? Isto é porque eu tenho um método de contar ovelhas que não falha nunca. Método de contar ovelhas. Exatamente. Olha aqui dentro desse saco. O que tem aqui? Pedrinhas. Pedrinhas, exatamente. Pedrinhas. E o que essas pedrinhas têm a ver com estas ovelhas? É simples. Você pode não ter percebido, mas de manhã, quando você saiu com as ovelhas daqui, para cada ovelha que saía, entrava uma pedrinha dentro do saco. Saía mais uma ovelha, mais uma pedrinha. Mais uma ovelha, mais uma pedrinha e assim até a última ovelha. Bom, até aí tudo bom, mas como é que o senhor sabe que não tem o mesmo tanto de ovelhas que tem agora? Simples. Agora de tarde, quando você voltou, para cada ovelha que chegava, eu tirava uma pedrinha do saco. Mais uma ovelha, mais uma pedrinha fora do saco. E assim por diante novamente. E aí? E aí, que se de manhã eu tinha este tanto de pedrinhas, que era igual ao mesmo tanto de ovelhas, e agora de tarde sobrou este tanto aqui, é simples, meu pastor, meu método não falha. Está faltando este tanto de ovelhas. Aonde estão as minhas ovelhas? É interessante que ainda hoje usamos esse tipo de raciocínio para fazer a contagem. Um exemplo é quando a gente vai comparar conjuntos infinitos. John Green, no livro A Culpa das Estrelas, vai dizer que existem infinitos maiores do que outros. Será que isso é verdade? Bom, não tem como a gente contar infinitos elementos. Então como que a gente pode verificar isso? Quando adentramos o terreno do infinito, não podemos confiar plenamente em nossa intuição. Elas podem nos enganar. Por exemplo, se você tomar o conjunto dos números naturais, que é o conjunto que a gente usa para fazer contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o infinito, né? E aí eu vou retirar desse conjunto só os números pares. E aí você pode ter a impressão de que o conjunto dos números naturais ele é maior do que o conjunto dos números pares, né? Porque o conjunto dos números pares ele está contido no conjunto dos números naturais. Mas essa afirmação é falsa. O conjunto dos números pares tem o mesmo tamanho do conjunto dos números naturais, ou seja, eles são infinitos iguais. Então repare que é bastante contra-intuitiva essa ideia, logo a gente não pode confiar plenamente em nossa intuição. A gente também não pode utilizar todas as regras que a gente utiliza em conjuntos finitos. Por exemplo, se eu pegar um conjunto que vai de 1 a 10, só de números naturais. E agora eu vou tomar desse conjunto os elementos pares e formar um novo conjunto. Você vai reparar que dessa vez o conjunto que vai de 1 a 10 de elementos naturais ele é maior do que o conjunto dos números pares desse elemento, né? A ideia foi a mesma que a gente fez para o conjunto do infinito, mas dessa vez não deu certo. Dessa vez não aconteceu a mesma coisa, né, dos dois conjuntos serem iguais. Dessa vez, o conjunto dos números, né, naturais de 1 a 10, ele acabou ficando maior do que os pares que a gente tirou dele. Então a gente não pode deliberadamente, cegamente, pegar todas as regras que a gente utiliza quando a gente está analisando conjuntos finitos e transpor, utilizar essas mesmas regras para quando a gente está trabalhando com conjuntos infinitos. Então como que vamos comparar conjuntos infinitos? Vamos nos valer da mesma ideia que foi utilizada no vídeo. Repara que ele pegou dois conjuntos, o conjunto das pedras e o conjunto das ovelhas. Ele associou cada pedra a uma ovelha. Dessa forma, ele garantiu que a cardinalidade do conjunto das pedras é a mesma do conjunto das ovelhas. Então, quando ele foi verificar se o número de ovelhas que estava voltando era igual ao número de ovelhas que foram,
Ele não tinha mais acesso direto ao conjunto das ovelhas que foram, mas ele tinha acesso ao conjunto das pedras, que tinha a mesma cardinalidade do conjunto das ovelhas que foram. Então, para verificar se o número de ovelhas que voltaram era o mesmo do que foram, basta verificar se tem a mesma cardinalidade do conjunto de pedras. Mas aí o que aconteceu? Ele não conseguiu mais relacionar cada pedra a cada ovelha. O que significava o quê? Que agora os conjuntos eles tinham cardinalidade diferente. São conjuntos de números de elementos diferentes. Relacionar cada elemento de um conjunto a outro conjunto é o que chamamos na matemática de bijeção. Na bijeção, ninguém de nenhum dos dois conjuntos pode sobrar e também ninguém pode fazer par com mais do que um elemento do outro conjunto. Então, se conseguirmos fazer a bijeção de dois conjuntos, significa que esses conjuntos eles possuem a mesma quantidade de elementos, ou seja, eles têm a mesma cardinalidade. Isso vale também para os conjuntos infinitos. E é por isso que o conjunto dos números naturais tem a mesma quantidade de elementos dos conjuntos dos números pares naturais. Se você relacionar cada elemento do conjunto dos números naturais ao seu dobro, você vai verificar que cada elemento dos números naturais ele vai estar relacionado a um único elemento dos números pares naturais. Então, como conseguimos fazer essa bijeção, estamos diante de conjuntos infinitos de cardinalidade iguais. Então, respondendo à pergunta do início do vídeo, John Green está certo? Existem infinitos maiores do que outros? E a resposta é sim. Quando nós não conseguimos fazer a bijeção de dois conjuntos, significa que a cardinalidade desses dois conjuntos são diferentes. Ou seja, um conjunto tem mais elementos do que o outro conjunto. E se estamos falando de conjuntos com infinitos elementos em que não é possível fazer a bijeção, então temos o quê? Que um infinito é maior do que o outro. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo.